Aqui com nossos vídeos de Fast API. E nesse vídeo a gente vai ver como a gente faz um relacionamento aqui. A gente vai criar um relacionamento entre o papel e uma cotação. Um papel, ele vai ter em um determinado momento, ele vai ter um certo valor. Então nós vamos fazer esse relacionamento. Um papel, ele vai ter várias cotações em vários momentos distintos. E a gente vai fazer esse relacionamento de um papel para muitas cotações. Mas primeiro, antes de a gente fazer isso, eu encontrei um erro aqui na refatoração que a gente fez. E o endpoint de listar todos os papéis ele está com erro. Eu esqueci de fazer um teste para ele e foi justamente ele que aconteceu o erro. Provavelmente os outros eu rodei o teste, eu vi que estava errado, eu consertei. A gente tem que verificar se tem alguma parte do nosso código que não tem teste. E pela lei de Murphy vai ser justamente essa parte que vai dar erro. Então eu criei um teste aqui para verificar aquele endpoint do barra papéis sem nenhum ID, o get. Ele deve listar todos os papéis que estão cadastrados no banco. Então eu fiz esse teste aqui, ele está falhando. Só para a gente ver que ele está falhando. O erro foi uma coisa bem simples, tá? Se a gente vier aqui nos controllers, aqui no nosso... Aqui nesse utils aqui, get all controllers, você vai ver que tem um erro aqui. Ele está pegando esse model do ORMA, em vez dele pegar esse modelo aqui. Ele deveria estar pegando esse modelo. Provavelmente no autocomplete aqui, o nome é parecido, eu não devo ter reparado e deu autocomplete com esse outro nome aqui. Então isso aqui está errado, pode até apagar. E só de mudar isso aqui, a gente vai rodar de novo, agora o teste está funcionando, tá? Então agora a nossa API do último vídeo está funcionando realmente. Então a gente vai continuar aqui vendo como é que a gente faz o nosso relacionamento. A gente tem um papel e a gente tem que criar um modelo para a nossa cotação. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro a gente vai criar um novo arquivo aqui chamado cotação.py, na pasta modelo, onde a gente vai definir o nosso modelo. Aqui vai ser bem parecido com o que a gente já tem, tá? A gente vai criar uma classe, igual a gente fez com o papel, vai chamar ela de cotação. Ela vai herdar do orma.model, então eu vou importar o orma.model aqui em cima e vou colocar aqui que ela vai herdar de orma.model. E o resto vai ser bem parecido com o que a gente fez lá no papel. A gente vai criar um class meta aqui também. A gente vai colocar aqui as informações do meta que a gente já tinha colocado da mesma forma no papel. Então, basicamente, copiar. Aqui, isso só vai mudar o nome da tabela. Esse aqui eu tentei colocar o nome sem botar esse table name aqui, ele vai fazer a pluralização aqui desse nome de forma errada. Como esse ORM ele foi feito para funcionar em inglês, ele pluraliza em inglês bem, mas não o português. Vai ficar meio estranho, então eu botei o nome aqui cotações da tabela. Outra coisa que a gente tem que importar do nosso código, as configurações lá do database, né, o endereço database e o meta. Beleza, feito isso, a gente tem que definir os atributos que a gente vai ter nessa nossa classe. Aqui vai ser bem tranquilo, eu vou ter um ID, eu vou ter um valor e eu vou ter o horário que essa cotação existiu. Então, o papel ele vai mudando, um ticket lá da Bovespa, ele vai mudando de valor de acordo com o horário. Então, a gente tem que ter, para a gente conseguir fazer um relacionamento aqui, a gente vai precisar de um ID. O horário eu vou utilizar o datetime para a gente guardar o horário. Vai ser uma data e uma hora. O valor vamos utilizar float, é um ponto flutuante. E vamos colocar um ID normal, igual a gente fez lá no papel. Eu fiz algumas limitações aqui, eu coloquei que o valor ele vai ser um float com valor mínimo 0. Então vai ter uma verificaçãozinha aqui nesse modelo que se eu tentar botar um valor menor do que 0, ele vai dar erro. E o horário eu coloquei que eu quero sem o time zone. Agora falta a parte do relacionamento. Como esse é um relacionamento muitos para um, então muitas cotações pertencem a um papel, ou um papel tem muitas cotações. A gente vai colocar o relacionamento na cotação. Como uma cotação vai estar relacionada somente a um papel, mas um papel tem várias cotações, e também tem como fazer relacionamento muitos para muitos, dependendo da situação. Lá na documentação do ORM mostra certinho como é que faz, mas vamos fazer isso aqui de um para muitos. Vai ficar mais tranquilo por enquanto. O que eu fiz aqui? Eu criei uma propriedade chamada papel. Deixa eu organizar aqui que ele copiou, ele jogou para frente aqui. Eu preciso importar a minha entidade que eu estou fazendo relacionamento. No caso aqui, papel. Eu preciso vir aqui e importar papel. Fazer esse import aqui. Vamos lá, import papel. Para o model, colocar aqui. Eu preciso importar esse opcional também do typing. Importar aqui. Datetime está aqui em cima. Certo. Agora está certo aqui. Então, eu importei o datetime, o typing, o orma e o meu papel.
E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa propriedade aqui é do tipo chave estrangeira aqui, né? E colocar qual é o tipo que eu estou fazendo criando uma chave. É o tipo papel. Tá fazendo isso aqui, ele vai criar a entidade papel. No banco ele vai guardar o ID do papel. E se você não fizer nada aqui, no outro lado, no papel, ele vai criar uma propriedade automaticamente que vai ser uma lista de cotações. E aqui você vai ter que fazer uma escolha se você vai querer isso ou não. Digamos aqui que eu não quero que toda vez que eu carregue meus papéis, eu tenha uma lista de cotações. Não tem sentido para mim. Talvez em todo momento que eu for utilizar um papel, eu buscar uma lista de cotações, sendo que um papel vai ter uma quantidade absurda de cotações. Se não tem sentido para você que ele gere o outro lado do relacionamento, você pode colocar esse código aqui, ó. O skip reverse. Bota como true. Então, beleza. Com isso aqui eu vou fazer com que ele não crie automaticamente alguma propriedade de cotações dentro do meu papel, tá? Não tem Nesse caso aqui não tem necessidade. E agora que eu criei meu modelo, eu preciso criar um controller para ele, né? Então vamos criar aqui um controller. Vamos criar um arquivo novo aqui na pasta controller chamado cotações controller.py. Criando isso aqui, eu vou fazer uma coisa bem parecida com o que está lá no papel. Vai poupar bastante trabalho. Por isso que eu fiz esse esqueminha aqui de fazer esses decorators aí. Eu vou copiar o código para a gente não gastar muito tempo. Mas isso aqui vai ser o seguinte. Ele vai pegar um Fast API Router, igual tem lá no papel. Ele vai criar um router para a gente. E ele vai utilizar o modelo de cotações e vai fazer a mesma coisa que eu fiz com papel. Eu não preciso criar mais código novo, né? Eu criei uma rota barra aqui, um get, um post barra, um get barra, um get por ID para pegar somente uma cotação e um delete para pagar uma cotação. Nesse caso aqui, só para mudar um pouquinho, eu criei só esses 4 endpoints. Tem o endpoint patch, né? Que eu não criei nesse. Isso aqui você pode avaliar na sua aplicação se tem sentido ou não. Nesse caso desse relacionamento aí, a cotação vai estar relacionada com o papel e nenhuma outra entidade, digamos, por enquanto, está precisando dessa cotação. Nem na minha modelagem, nenhuma vai precisar disso. Para diminuir a complexidade aqui, eu decidi fazer o seguinte. Caso você queira atualizar alguma cotação por algum motivo, você apaga ela e cria outra. Se por acaso alguma entidade necessitar dela, eu vou criar um patch e resolvo isso aqui, tá? E eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Peguei esses decorators aqui, criei só a assinatura dos endpoints e beleza, tá tranquilo. Deve funcionar. E aqui eu vou fazer o seguinte também. Eu vou criar um outro arquivo no meu models aqui. Eu vou importar todos os meus modelos. E caso eu precise importar todos eles em algum lugar, eu não preciso ficar alterando em todos os lugares que eu tenho essa importação. No caso, a gente tem essa importação lá no Cria Tabelas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo chamado import models.py. Eu vou fazer com que ele importe, por enquanto, os modelos que eu tenho. Caso eu coloque um novo, eu vou colocar ele aqui. E eu vou fazer com que o meu Cria Tabelas, por exemplo, ele importava papéis aqui. Eu vou fazer com que ele importe esse arquivo aí. Então, eu vou importar o meu arquivo models.importa models. E dislexia, tá errado aqui. Models. E aqui a gente conserta também. Beleza, então aqui eu vou importar todos os meus modelos dessa forma em todo lugar que eu precisar importar todos, por algum motivo. Eu só vou alterar a partir de agora, quando eu acrescentar um modelo novo, eu vou só colocando aqui, importando ele aqui. O meu Cria Tabela, então, em tese está funcionando. Caso eu queira ver se está funcionando isso, a gente pode rodar esse script aqui. Vou limpar aqui o meu terminal. E a gente pode rodar ele aqui e ver o que acontece. Se ele realmente vai gerar o nosso cotação dentro do nosso arquivo SQLite, tá? Então vamos lá, Python 3, cria tabela, .py. Eu rodei, eu vou abrir lá eu vou abrir meu visualizador do SQLite, browser do SQLite. Eu abri esse arquivo que eu estou usando. Esse arquivo está aqui, ó. Vamos lá, é db.sqlite, vamos abrir ele e ver o que que tem aqui. Vocês vão ver aqui que vai ter duas tabelas, cotações e papéis. Cotações tem ID, valor, horário e papel. E papéis está como ele já estava, não teve nenhuma alteração. Papel é uma chave estrangeira do papel ID. Então, se a gente quiser adicionar uma cotação, a gente tem que ter algum valor que exista de papel ID aqui, tá? E aqui a gente vai ter duas formas de colocar essa cotação. A gente vai testar isso aqui lá no nosso... A gente vai testar isso aqui lá na nossa documentação agora. A gente pode colocar de duas formas.
Na API, normalmente, a gente vai colocar o ID do papel na cotação para que a gente possa criar ele. No codificando aqui, a gente tem duas formas. Ou a gente coloca o ID ali no papel, ou a gente coloca a entidade realmente. Vou colocar isso aqui para rodar. Vamos lá, Uvicorn, main app. Vou botar isso para rodar e abrir lá no nosso navegador. Colocar o host 8000 /docs. Vamos ver o que acontece. Vocês vão ver que não apareceu a cotação ainda. Faltou a gente registrar esses endpoints lá no nosso Fast API. Vamos voltar lá no nosso código. O que faltou fazer foi isso aqui, ó. A gente tem, nesse arquivo rotas.py, a gente tem a declaração aqui dos nossos endpoints. E eu vou colocar aqui a declaração das cotações também. Aqui eu tenho que importar. Vamos fazer isso aqui, certo? Então, dos controllers eu importei o papéis controllers, cotações controllers e declarei os dois. Agora a gente salva aqui, reinicia a nossa API. Vamos ver se ele criou aqui. E aqui ele vai criar tudo bagunçado junto aqui. Vocês vão ver que ele vai ter papéis e cotações junto. Uma coisa legal na documentação é a gente separar o endpoint pelo tipo de recurso que ele esteja operando. Vou fazer isso aqui lá no nosso declaração aqui no include route. No include router eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um atributo aqui chamado tags. Então eu venho aqui no papel, eu faço isso também. Vou colocar essa tags aqui e vai indicar que esses endpoints que estão registrados aqui são do tipo papel. Ele vai separar isso lá na documentação. E esse outro aqui são do tipo cotações. Isso aqui vai deixar mais organizado lá na nossa documentação. Deixa eu rodar aqui de novo. Se abrir aqui e reiniciar, você vai ver que tem um default ainda aqui com o root. Pega só a raiz da aplicação. Ele separou aqui papéis e cotações. Tá vendo? Tá separadinho aqui. Beleza? A gente pode testar isso aqui. A gente tem alguns pequenos detalhes ainda para arrumar, mas já para isso aqui está funcionando. Vamos criar um papel primeiro. Criar um papel só tudo normal. Acho que só a sigla tem validação. Vou criar um PTR4. O resto vamos deixar como está. Vou executar aqui. Vamos ver que ele criou aqui. Criou certinho. Se eu tentar pegar um papel, testar aqui. Caso todos os papéis, listar todos, ele tem um papel existente aqui com ID 1. Então vamos criar uma cotação e vamos ver se ela está sendo listada. Eu vou testar aqui, criar uma cotação. No caso, por exemplo, aqui ela está adicionando todos os atributos de um papel. Isso aqui, normalmente, a gente vai colocar o ID do papel. Tem um papel com ID 1 e eu tenho que ter aqui também um datetime válido. E nesse datetime, a gente vai colocar uma string nesse formato aqui. Por exemplo, é ano, traço 01, isso aqui é o mês, traço 02, T, e aqui é o horário. Então, digamos que essa cotação que eu peguei foi no dia 2/1 de 22 ao meio-dia, por exemplo. O valor, digamos que seja 25, o papel é dia 1, aqui é uma ação da Petrobras, por exemplo, e vamos executar aqui e ver o que acontece. Ver se ele retorna 200, ele retornou, ele criou a ID 1 aqui, valor 25, o horário deu certo aqui, ele vai retornar nesse formato aqui, tá? Você consegue processar isso aqui fácil com biblioteca de JavaScript, de boa. E ele colocou o papel aqui como ID 1, tá vendo? Ele não colocou os dados do papel. A gente pode buscar aqui, por exemplo, no papel, no cotação, e pegar pelo ID 1, que foi o que eu acabei de criar. Você vai ver que ele vai fazer a mesma coisa. Tem uma forma de a gente fazer ele incluir o papel inteiro aqui dentro. Só que isso aqui a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo ele incluir no relacionamento, porque às vezes tem muito dado em algum relacionamento, ele vai trazer coisa desnecessária, sendo que a gente não precisa. Tem alguns APIs que a gente consegue colocar, por exemplo, se ele quer que traga ou não carregado algum relacionamento. Mas vamos só testar isso aqui rapidinho, como é que faz para a gente carregar. A gente tem algumas formas de fazer isso. Vou parar aqui a API. A gente pode fazer o seguinte. Aqui no Cotações Controller, só para a gente testar, eu posso vir aqui no meu get, por exemplo, no listar todos eu não quero. Eu vou alterar aqui no nosso controller, para quando eu pegar uma cotação específica, ele trazer com papel carregado, mas quando ele fizer o get de todas as cotações, eu não quero que venha com papel carregado. Por algum motivo, pode trazer muita coisa, eu não quero fazer essa consulta em outra tabela, digamos que na minha aplicação eu cheguei à conclusão que não tem sentido eu trazer pré-carregado isso aqui.
para uma cotação específica talvez tenha sentido. Então vamos fazer isso aqui para uma cotação específica. Eu vou ter que mudar um pouquinho as coisas aqui. Primeiro eu vou tirar aquele decorator lá e vou botar o meu tratamento de entidade não encontrada de novo aqui. E eu vou fazer o meu código para pegar um por ID, uma cotação por ID. A gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou dizer que minha entidade, ou minha cotação na entidade, vai ser igual a cotação.objects.get quando ID é igual a ID que está recebendo aqui no nosso endpoint. Isso aqui é o que a gente já tinha feito, tá? Não mudou nada. Para que eu possa trazer carregado o meu papel aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui depois do object, eu vou colocar selected, related. Aqui, ó. E aqui eu vou colocar qual relacionamento eu quero que ele carregue. Aqui a gente tem duas formas de fazer isso. Ou a gente coloca, entre aspas, aqui o nome papel. Ele vai entender que eu estou querendo pré-carregar o papel. Então, quando ele fazer a consulta, ele vai fazer um join ali, vai já puxar os dados do papel junto e formatar. Ou eu coloco aqui cotação.papel. Das duas formas ele entende. Ponto papel. Das duas formas ele vai entender e vai trazer carregado esses dados. A gente tem outra forma que seria prefetch related também, certo? Que é esse outra função aqui. A diferença entre essas duas é que esse vai carregar todas as cotações que eu tenho, no caso é só uma, tá? Ele vai carregar todas as cotações e ele vai de uma por uma carregando o relacionamento. Então isso aqui pode ser um pouco lento dependendo da quantidade de coisas que você traga. A outra tem a desvantagem que ele vai gerar umas consultas um pouco mais pesadas, mas depende do que para que você for usar, um vai ser melhor do que o outro. Questão de eficiência. O resultado tem que ser o mesmo. Em questão de resultado tem que ser a mesma situação, tá? Vamos salvar isso aqui, vamos botar para rodar de novo e vamos ver se ele está trazendo papel agora. Eu vou lá na minha documentação, eu posso rodar de novo isso aqui. Vamos ver se ele vai trazer com o papel carregado. Faltou eu retornar aqui, tá? Esqueci de... Eu peguei aqui a cotação, faltou isso aqui também. Eu tenho que botar um await disso aqui e mandar ele retornar a entidade. Esqueci de terminar o endpoint. Vamos lá. Vamos parar o código de novo, botar para rodar e executar aqui. Vamos ver se vai retornar certinho. Faltou uma coisa aqui. Eu coloquei igual, é só igual, tá? Esse get ID é igual ID. Agora acho que tá certo. Vamos botar para rodar de novo. Esse agora não vai dar erro. É dado erro, vamos executar. Dessa vez tá tudo certinho, aparentemente. Eu tenho um papel aqui, ó, ID1, nome string, sigla papel e carregou quando eu peguei minha cotação. Então aqui tá funcionando. Só para generalizar isso, essa questão de trazer algo carregado pode ser alguma coisa que eu tenha relativamente comum na minha aplicação. Eu posso precisar trazer coisas carregadas em outros endpoints. Então, talvez seja legal eu generalizar aqui o meu decorator do getController para que ele possa trazer vários relacionamentos juntos aqui. Eu vou fazer isso aqui colocando o seguinte. Eu vou colocar um relacionamento aqui e ele vai ser igual a uma lista vazia. Esse relacionamento ele pode ser passado como uma lista também, tá? Então, se eu tivesse mais relacionamentos aqui, isso aqui pode ser uma lista. E eu posso colocar cotação do ponto papel. Se tivesse outro relacionamento, eu colocaria aqui em sequência. Isso aqui funcionaria, ele traria todos os relacionamentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu decorator de uma forma que ele consiga receber uma lista de relacionamentos. Eu vou colocar aqui um if dentro do meu decorator, getController. Se relacionamentos tiver alguma coisa dentro dele, se ele tiver alguma coisa dentro dele, eu vou colocar o seguinte. Primeiro eu vou fazer o seguinte, minha consulta vai ser igual a modelo.objects, pegar aqui, .objects, e eu vou fazer, se tiver algum relacionamento aqui, digamos que eu vou utilizar o select related. Então eu vou fazer minha consulta, vai ser igual a minha consulta.select related. Select related. Então, eu coloco aqui e eu vou colocar essa lista do relacionamento. Vou mudar esse nome aqui que não está legal. Vou colocar select related. Vou colocar aqui. Caso tenha alguma coisa, ele vai trazer. E eu vou fazer que minha entidade vai ser igual a await a minha consulta.get id igual a id. Então, com isso aqui, eu vou conseguir reaproveitar isso aqui em todos os lugares que eu preciso pré-carregar isso. Talvez seja legal fazer isso também para o nosso get todos, né? Pegar todos. Mas por enquanto vamos fazer só para esse get aqui. Então, getController. O getController vai receber como argumento a cotação e o cotação.papel, uma lista. Então, esse aqui vai ser o que ele vai receber.
a cotação, ele precisa lá, e a cotação.papel, que vai ser o relacionamento que ele vai carregar automaticamente. Aqui eu não preciso mais disso, vou colocar esse PES aqui. Vamos rodar de novo a aplicação e ver se está funcionando. Botou para rodar, vamos lá no nosso documentação, eu vou executar aqui de novo, não pode dar erro, deu certinho. Isso aqui, como eu afetei também o nosso controle, o nosso papel, é interessante eu testar isso aqui. Seria legal fazer automaticamente, né? Mas vamos testar aqui manualmente também, só para a gente ver. Isso aqui não pode dar erro, tem que carregar o papel e não carregar o relacionamento com cotações. Então tá certinho aqui. Beleza? Então é assim que a gente vai criar um relacionamento. A gente tem algumas opções, criar o relacionamento reverso ou não. Nesse caso é um relacionamento de um para muitos. Então uma cotação, um papel tem muitas cotações. A gente tem a opção de... E a gente também tem a opção de trazer pré-carregado ou não no relacionamento os dados. Por aqui, por exemplo, eu estou trazendo papel carregado nessa aqui. Se eu listar todos, vocês vão ver que ele não vai estar trazendo carregado. Tá vendo? O papel tá sem os dados aqui. Se eu quiser, é só eu colocar o selected related, que ele vai pré-carregar aqui também para mim. Então esse vídeo era isso, a gente criou um relacionamento. Eu vou criar os testes, vai demorar um pouquinho. Então não vou botar no vídeo, mas vai estar lá no código. Se quiser, é só olhar lá no GitHub. E qualquer problema é só mandar um comentário aí, beleza? Então é isso aí, falou!